Olá, prezados alunos, vamos seguir com as nossas aulas resumo, né? Para que vocês, comecem a ver como é que é o meu curso realmente completo aqui no meu site, tá? Hoje nós vamos falar de dois assuntos legais que caem em muitos concursos bancários, né? Que são produtos bancários. Vamos falar do CDC e do crédito rural, né? Esse crédito rural que é muito forte no Banco do Brasil, a Caixa já faz alguma coisa, o BNB também já é regionalmente muito forte, tá? Então são assuntos legais e o CDC, a Sesgran-Rio, gosta de cobrar esse assunto, viu, gente? Mas gosta mesmo. Vamos lá, vamos embora, vamos ver esse assunto aqui com vocês. Bem, crédito direto ao consumidor, CDC, é uma operação de crédito concedida a pessoas físicas e às pessoas jurídicas, ok? Pessoas físicas e jurídicas, não é só para pessoa física, também jurídica. Trata-se de uma operação típica das sociedades de crédito, financiamento e investimento, as famosas financeiras, muito utilizada aí em lojas, de eletrodomésticos, concessionárias de venda de veículos, essas coisas. Instituições popularmente conhecidas como financeiras, mas que também é realizado por bancos, Tem bancos financeira, Tá? Bem, as sociedades de crédito, financiamento e investimento, conhecidas como financeiras, são instituições privadas que fornecem empréstimos e financiamentos para aquisição de bens, serviços e capital de giro, tá? Então não é só para comprar bens, Existem aí os CDCs aí também de serviços, tá? E também para empréstimo de capital de giro. Ou seja, elas, as financeiras, emprestam os recursos que possibilitam as pessoas efetuar compras a prazo de eletrodomésticos, de carros, etc. Essa operação é popularmente conhecida como crédito direto ao consumidor. Além disso, também pode conceder empréstimos pessoais, é o que eu queria dizer, os famosos CDC salário, Crédito direto ao consumidor, salário, tá? Então, os bancos trabalham muito com esse produto também. O CDC salário. Então não é só para compra, não é só para aquisição de bens, tá? Existe também para empréstimos pessoais. Não esqueçam disso, tá? Bom, em regra, quando o CDC é concedido para aquisição de bens, o bem fica vinculado em contrato como garantia da operação em alienação fiduciária, um assunto que a gente vê na nossa aula sobre garantias, Então, existem as garantias pessoais e as garantias reais. No caso do CDC, a garantia utilizada, no caso aí, principalmente para aquisição de bens, é a alienação fiduciária. É o que ocorre com o financiamento de veículos, Então, a maioria dos financiamentos de veículos se concede a alienação fiduciária. Dessa forma, em caso de inadimplência, ou seja, o devedor não pague as parcelas, o veículo pode ser apreendido para liquidação da dívida. É a famosa ação de busca e apreensão no caso do veículo, tá? Bom, a operação normalmente é com taxas pré-fixadas, tá? Ou seja, aquela taxa já definida, sendo as prestações definidas em um valor fixo, pois os juros já são embutidos. Mas deixar claro que não há impedimento, no entanto, para que ocorram operações pós-fixadas, mas normalmente os CDC são taxas fixas, ok? Bom, um resumo do CDC, do crédito direto ao consumidor, tá? Ele é destinado ao consumidor final para aquisição de bens e serviços, tá? O bem, se for o caso do financiamento do bem, o bem pode não ser a garantia, tá? O bem pode não ser a garantia. Às vezes, o cliente fez um CDC tão baixo, e ele tem muita reciprocidade do banco, que ele pode não ser dado em garantia, porque o banco não vê exigência, mas, principalmente nos CDCs, CDC consignado, CDC salário, não exige, mas no caso de financiamento, normalmente é dado em garantia. Como se trata de uma operação financeira, o CDC tem IOF, tem incide IOF. E aqui muito importante, olha, como normalmente as taxas do CDC são taxa pré-fixada, se o devedor quiser antecipar parcelas, ou seja, resgatar adiantado, então essas parcelas vão ter deságio, vai ter desconto, tá? Isso é regido no próprio produto, tá? Então essas são as características básicas do CDC. Bom, agora o crédito rural, pessoal, já é um assunto
muito cobrado nas provas de bancos, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNB, trouxe até alguns exemplos aqui de vários empréstimos do crédito rural do BNB. O crédito rural é uma das principais operações de crédito do Banco do Brasil. Ele é um carro-chefe, né, do Banco do Brasil, representando atualmente um dos setores mais produtivos da economia brasileira, que é o agronegócio. O crédito rural busca financiar o custeio das despesas normais dos ciclos produtivos da atividade rural, os investimentos, né, em bens ou serviços, a comercialização e a industrialização dos produtos. Vamos ver isso daqui a pouquinho, que são as modalidades, né, do crédito rural. Todos os anos, os bancos devem destinar X% dos recursos captados em depósito à vista, Y% dos recursos depositados em poupança rural e Z% das LCAs, letra de crédito do agronegócio, para aplicar em operações rurais. O que ele está dizendo aí, né, pessoal? Deixa eu olhar aqui para vocês, né? É que os bancos, ao captarem recursos, né, conforme a lei, diz o seguinte, olha, tantos por cento, né, isso aqui a gente não vai fixar, não é questão de prova, quantos por cento da captação em depósito à vista vai ser destinado para o crédito rural? Vai ter um percentual lá. Quantos por cento captados em poupança vai ser destinado, né, para o crédito habitacional? Quantos por cento captado em LCA, letra de crédito do agronegócio, vai ser destinado para o crédito rural, entendeu? Então são esses tipos de operações, né, de captação que por lei os bancos têm que destinar para aplicações nessa questão rural, ok? Tá? É previsto em lei isso. Bom, as principais linhas, olha, só para mostrar que o BNB é forte regionalmente, ó. Principais linhas, não vou falar todas aqui, busquei só 3, olha. O BNB tem o crédito para o mini produtor rural, crédito para investimento, para capital de giro, comercial, né, para a pequena e a mini produção rural, né, de forma sólida e sustentáveis. Isso é um tipo de programa. Olha aqui, ó, para a questão da energia limpa, ó, FNE, né, que é o Fundo Constitucional para o Nordeste, né, que é administrado pelo BNB. Então, ó, FNE Sol financia o projeto de geração de energia renovável com as melhores condições. Ó, o BNB aqui, ó, também, ó, tá dentro, né? Isso é crédito rural. Olha aqui, a Aquipesca, olha aqui a questão do camarão, tá vendo? Ó, tem linhas de créditos que o BNB usa do FNE, né, para destinar para o crédito rural. Bem, esse slide aqui, pessoal, é muito importante, tá? As 4 modalidades do crédito rural definidas por lei, tá? São elas: custeio, para arcar com as despesas comuns da produção rural em um ciclo produtivo. Então, o custeio pode ser agrícola ou pecuário. Exemplo, o tomador de crédito pode utilizar o crédito para aquisição antecipada de insumos, tá? Então, a modalidade custeio é para as despesas normais. Comercialização é para cobrir, olha aqui, ó, cobrir despesas pós-produção, bem claro, ó, pós-produção, incluindo os custos de transporte, né? Então, vai né, fazer a colheita, né, do produto, né, e quer transportar, né, para o centro urbano. Então, ele pode pedir dinheiro, né, e esse dinheiro sai na modalidade de comercialização. Ou para estocagem, né, para armazenar se vai aguardar um preço melhor. Isso é também comercialização. Investimento, aquisição de bens ou serviços geradores de benefícios duráveis ou contínuos, como máquinas, tecnologias e equipamentos. Então, isso aqui configura como a modalidade investimento. Ou então para industrialização de produtos agropecuários realizadas por produtor na sua propriedade rural ou em cooperativas. Exemplo, ações de limpeza, de secagem, de pasteurização, né, utilizado muito no leite, na refrigeração, muito usado no leite também, aquisição de embalagens, manutenção, conservação e equipamentos. Então, olha aqui para mim, eu vou olhar aqui para vocês, né? As 4 modalidades. Cai demais isso em provas de bancos, tá? Então vamos lá, são 4 modalidades. A primeira, custeio. O custeio é para as despesas normais do ciclo produtivo, né? Então eu vou dar um exemplo. O produtor vai plantar soja e ele não tem um recurso para fazer a limpa da terra, ele não tem recurso para comprar as sementes, então ele vai ao banco pedir dinheiro para custeio, essa antecipação, pré-produção, tá? Então é custeio. A comercialização é pós-produção,
Então, digamos que esse produtor, ele colheu a safra dele, mas o preço está lá embaixo. Então, ele precisa estocar, ele precisa armazenar. Isso é comercialização. Ou ele precisa de dinheiro para transportar essa produção para um centro urbano. Isso também é comercialização. Investimento é quando o produtor rural quer melhorar a sua propriedade rural, quer comprar um trator, ele quer fazer um poço artesiano, ele quer cercar a sua fazenda. Investimento. E industrialização é o beneficiamento, né, daquele produto agropecuário, né? Então, falou aí embalagens, pasteurização, secagem, tudo isso é industrialização. Se eu planto, digamos, óleo, mas eu tenho uma fábrica de óleo de soja. Então, para eu fazer essa transformação do óleo, né, da soja no óleo, isso é recursos de industrialização. Legal? Então, vamos seguir aqui para a nossa aula aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se está tudo legal aqui, se eu estou com a imagem realmente da tela. Estou com a imagem da tela. Vamos seguir. Bom, pessoal, para terminar aqui essa parte, né, eu trouxe aqui 3 programas, é só um resumo, né, que é o ProAgro, o Pronaf e o Pronamp. Tá? São 3 grandes programas do Crédito Rural, tá? Que normalmente pode ser abordado na prova, tá? Então, o que é o ProAgro? ProAgro, Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, é como se fosse um seguro. Então, a palavra-chave para ProAgro é garantia, tá? Garantias para financiamentos rurais, em casos de danos na lavoura, né? Geada, seca, ok? Uma tempestade e que danificou a produção. Pronaf, a palavra-chave Pronaf é o agricultura familiar, ó. O AF finalzinho aqui, ó, agricultura familiar. Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Financiamento para custeios e investimento, né? Estabelecimento rural, no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas. Então aqui é o ProAgro, a agricultura familiar. O Pronamp aqui, ó, médio produtor, MP, Pronamp, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor. Financiamento também para custeio e investimentos, médios produtores em atividades agropecuárias, ok? Esses são os 3 grandes programas aí que a gente está passando aqui para vocês resumidamente. Então agora vamos para os exercícios de CDC, de crédito rural. Vamos, o que eu separei aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Olha, uma questão recente, olha, a prova da Câmara dos Deputados, né? Então esse assunto estava lá dentro do edital desse concurso para consultor legislativo. Eu gostei porque é uma questão recente. Em relação ao crédito rural no Brasil, avalie se as seguintes afirmativas são falsas ou verdadeiras, colocando, né, no caso o F e o V, tá? Então, ó, Caixa Econômica Federal é a principal instituição responsável pela concessão de crédito rural no Brasil. Pessoal, a nível nacional eu não posso dizer que é a Caixa. A nível nacional é o Banco do Brasil, tá? E o BNB é muito forte a nível regional. Então isso aqui está falso, tá? A primeira insertiva aqui, né? Ela está falsa. Se está falsa, né? A letra C está fora, a letra D está fora. O principal objetivo do Pronaf, olha aqui, ó, AF, ó, Agricultura Familiar, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, é fornecer crédito e apoio técnico para fortalecer a agricultura familiar no Brasil. Corretíssimo, né? Corretíssimo. Então, a A já está fora e agora eu fiquei com 2 alternativas. Ou vai ser a letra B ou vai ser a letra E. O crédito rural no Brasil é fornecido exclusivamente por instituições financeiras públicas. Errado. Bancos privados são fortes no agronegócio, né? Que é crédito rural. Então, isso aqui é falso. Então, se essa penúltima aqui, né, é falsa, então o E já está fora. Então, o gabarito vai ser letra B, mas vamos ver aqui o que diz, né, a última assertiva aqui. O crédito rural no Brasil é concedido com base em taxas de juros fixas, independentemente das condições do mercado financeiro. Falso, né, pessoal? Falso, né? A política do crédito rural ela tem taxas de juros subsidiadas, né? Tá? Então não é sempre com
concedido sempre com taxa de juros fixas, independentemente não. Tem que ver como é que está o mercado, né? Não é assim, tá? Então, o gabarito dessa questão é letra B de bola, tá? Bom, vamos aqui, ó, questão do Banco do Brasil deste ano, aliás, do ano passado, né, 2023. O crédito rural é a modalidade de financiamento destinada ao segmento rural. Ele atende a diversas finalidades das empresas que atuam no setor agropecuário. O crédito rural destinado ao financiamento para a aquisição de equipamentos, como tratores e colheitadeiras, por parte dos produtores agropecuários, atende à finalidade de que crédito? Modalidade, finalidade, né? Então a gente viu que tem 4: custeio, comercialização, investimento e industrialização, não é verdade? E aqui, pessoal, a aquisição de equipamentos é investimento, ok? Investimento, trator, colheitadeira. Então, o gabarito é letra A. Então, gente, mais uma aula resumo aqui, que está sendo disponibilizada para vocês, está lá aí no nosso site, né, para vocês aproveitarem. E se gostarem, dá uma olhadinha no meu curso completo, tá legal? Um grande abraço, até a próxima.